Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção da segunda tarefa. Ofereceria café, mas não tem jeito de passar. Então, eu aceito. Obrigado, gente. Vamos lá. Bom, vou compartilhar com vocês a tela do exercício e vamos fazê-lo passo a passo. Lembrando que os microfones estão bloqueados, mas se você apertar em cima dele, ele vai desbloquear. Caso você tenha alguma dúvida, desbloqueia o microfone, pergunta, que eu volto lá e reexplico, tá? Então vamos. Classificação de polinômios. Na verdade, monômios e polinômios, né? Vamos lá. Primeiro, eu fiz a aula e enviei o link para vocês, mas é importante lembrar o que são monômios. Monômio é toda expressão matemática que tem números e letras e é de um único termo. Já polinômios tem mais de um termo. Como assim, professor? Olha só. Se você tiver só uma letra, suponha que você tem só a letra X. É um monômio ou um polinômio? É um monômio, porque é só um item. Suponha que fosse xy ao quadrado. Monômio ou polinômio? Monômio. Porque apesar de serem duas letras, estão unidas em um único item. Agora, se tivesse aqui no meio dessas duas letras um sinal de mais, aí já seria polinômio. Por quê? Porque teria mais de um termo. Tá? Então, o que você vai prestar atenção para não confundir mais? Você vai prestar atenção se entre as duas letras ou mais tem um sinal de positivo ou um sinal de negativo. Se tiver um desses sinais, você já sabe que é polinômio, tá? Então, vamos lá. Partindo para os exercícios. Estava aí na questão número 1. Quais são os termos da expressão A mais 7B menos 4C? Bom, vamos separar quais são os termos dela. Primeiro termo que nós temos ali, são 3, na verdade. Primeiro termo que nós temos, A. Segundo termo, 7B. Terceiro termo, menos 4C. Então, observe que ele tem 3 termos. Se são 3, ele vai receber o nome de trinômio. Trinômio. Ok? 3 termos, tri. Se fosse 2 termos, bi. Certo? Próximo. Número 2. Escreva um monômio que traduza letra A, o dobro de x. Bom, sempre que você vai escrever o dobro de alguma coisa, você vai escrever 2 vezes isso, não é? Então, qual é o dobro de x? 2 vezes x. E a metade de x? O que vem a ser a metade de alguma coisa? Suponha que você vai dividir uma barra de chocolate ao meio. Quer dizer que você vai dividir com quantas pessoas? Com 2. Então, você vai pegar o x e vai dividi-lo por 2. Então, x dividido por 2. Próximo. O triplo de x. Bom, quando a gente diz o triplo de alguma coisa, quer dizer que é quantas vezes essa coisa? 3. Então, 3 vezes x. Próximo. A terça parte de x. Quer dizer que eu vou dividir o x em quantas partes agora? Vou dividir em 3. Vai ficar
x dividido por 3. Próxima, o simétrico de x. Bom, aqui normalmente o aluno tem alguma dúvida. Por quê? Porque o simétrico é uma palavra diferente, vocês não têm o hábito de utilizar. Bom, sempre que falar simétrico, pessoal, vocês vão lembrar do seguinte: sinal trocado. Então, se algum dia vocês forem responder alguma questão e tiver assim, qual é o simétrico de mais 4? Você vai trocar o sinal. Qual é o simétrico dele? Menos 4. Qual é o simétrico de menos 20? Mais 20. Entendeu? O mesmo número, a mesma letra. Só muda o sinal. Tudo bem? Então, o simétrico de x, menos x. E qual é o quadrado de x? X elevado ao quadrado. Fácil assim. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza, então vamos lá. Quais das seguintes expressões são monômios? Quais das seguintes expressões têm só um termo? Bom, a letra A aqui está fácil de você ver. É só menos x, é um monômio. 7a menos 4. Ó, tem um menos no meio dos dois números. Não é monômio. Oi, Samuel, pode falar. Professor, Sim, senhor. por que quando o número é simétrico tem que inverter o sinal? Ah, boa pergunta. É pelo seguinte, ó. Vou colocar aqui no quadro branco para vocês, rapidinho, para mostrar. Todos viram o quadro branco? Vamos lá. Vou fazer uma reta. E nessa reta, vou colocar aqui o ponto 0. E aqui o ponto mais 2. Tudo bem? Quando alguém te perguntar qual é o simétrico do mais 2, ele quer saber qual o ponto que tem a mesma distância para o zero. Então, imagina que você tem uma régua. Certo? Vou até pegar um aqui e te mostrar. Dois centímetros à frente do 15, dá quanto? No 17, não é? E 2 centímetros atrás, dá onde? No 13. Então, repara que tanto faz você andar 2 para frente ou 2 para trás, a distância para o 15 não vai ser a mesma? De novo, vou repetir a pergunta. Tanto faz você andar 2 centímetros para frente, quanto 2 centímetros para trás. A distância do 13 para o 15 não é a mesma distância do 17 para o 15? Sim. Isso é chamado de simetria. Isso é um número simétrico. Tanto faz ele estar para a direita quanto para a esquerda, ele tem o mesmo significado, porém ele possui sinal trocado. Porque se está para a direita é mais, se está para a esquerda é menos. Entendeu? Entendi. Só muda o sinal. Vamos lá então, vou voltar para aquela outra tela. Classificação de polinômios, é essa. Beleza. Olha o próximo. Nós estávamos na C, né? Menos 2 quintos. Ele é monômio ou não? O que vocês acham? E aí? Monômio, professor? Não é monômio, porque não tem letra. Tá? Para um número ser monômio, para uma expressão ser um monômio, ele tem que ter número e letra. Próximo, ABC.
Tem algum sinal de mais ou de menos entre essas letras? Não tem. Então, ele é monômio. A mais B menos C. Repara que agora tem sinal de mais aqui entre elas e também tem sinal de menos. Não é monômio. A mais M. Tem um sinal entre as duas letras. Não é monômio. 2x ao quadrado y. Tem algum sinal de mais ou de menos entre as letras? Não. Então é monômio. 2x ao quadrado menos y. Como tem um sinal de menos aqui, não é. AM sobre 7. Tem sinal entre as letras? Não. Monômio. 2 raiz de 5y. Não tem nem sinal, então monômio. Lembrando, pessoal, se for sentindo dúvida, vai perguntando, tá? Questão 4. Copie e complete o quadro. Observa que nós temos um quadro aqui que está escrito monômio. Na coluna da frente, coeficiente. O que é o coeficiente? É o número que está junto com o monômio. E a parte literal, que é a letra. Então, aqui na terceira linha, 3a ao quadrado. Qual vai ser o coeficiente? Vai ser o 3, que é o número que está aqui, ó. E qual vai ser a letra? Qual letra está lá? A elevado ao quadrado. Tranquilo? Agora aqui ele deu a parte literal e deu o coeficiente. Pediu para escrever o monômio. Bom, vamos escrever. 1xy ao quadrado. O de baixo. 0,8 m. O de baixo. Menos x sobre 5. Como é que vai ficar a parte literal, a letra? X. A letra que está ali é x. Opa, não quero em negrito, não. Quero vermelho. Aí. E o número? Qual número está acompanhando? 5. Qual? 5. Menos 1 sobre 5. Agora, normalmente, dá uma duvidazinha na cabeça. Por quê? O 1. Pelo seguinte. Sempre quando vocês aprenderam lá em equação isso aqui. Tipo assim. Vou colocar aqui. X mais 7... Aliás, x mais 7x igual a 9. É uma equação, né? Isso aqui vocês já estudaram ano passado. Quando não tem número junto com esse x, ele sempre está acompanhado por um número. Que número é esse? O número 1. Aí ficaria que jeito? 1x mais 7x, 8x. Então, por que eu fiz esse exemplo? Porque sempre que tiver uma letra sozinha, o número que está acompanhando é o número 1. Então, veja que eu tirei o x, sobrou o 1, que estava acompanhando. E o 5 que estava embaixo, continuou embaixo. Certo? Olha o próximo. Menos 7. Qual é o número que tem ali? Menos 7. Tem letra acompanhando? Não tem letra. Nesse caso, a letra é 0. Pergunto para vocês, esse menos 7 é um monômio? E aí, é um monômio ou não? Não. Não é um monômio. Mesma explicação lá de cima. Por quê? Porque não tem letra. Isso mesmo, Nicolas.
Agora a última. Separe em grupos de termos semelhantes. O que é um termo semelhante? Termos semelhantes são aqueles que têm as mesmas letras, que as letras são iguais. Como assim, professor? Observa. Esse primeiro quadradinho aqui, 5xy. Quadradinho não, retângulo, né? 5xy. Qual destes outros números também tem xy na sua composição? Vamos lá, 9x? Não, não tem o y. X ao quadrado, não. Menos 3x, não. 2xy, ó. Então, eles são semelhantes. Tem mais alguém? Tem, ó. Sim. Menos 4xy. Estes três são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque as suas letras são iguais, são idênticas, possuem o mesmo valor. Próximo, 9x. Quem mais tem um x junto com ele? O menos 3x. E só, né? Igualzinho 9 só. Esse aqui eu vou colocar de verde. Próximo, 7x ao quadrado. Cadê o outro x ao quadrado sozinho? Aqui, ó. Menos 6x ao quadrado. Esse aqui eu vou colocar de azul. Próximo, x ao quadrado, y ao cubo. Esse aqui não. Ó, x ao quadrado, y ao cubo aqui. X ao quadrado, y ao cubo aqui embaixo. Vou colocar esses de lilás. E agora esses dois que sobraram. 12x ao quadrado y, menos 7xy ao quadrado. Responde aí, galera. Quem tiver com vergonha de falar, põe aí no bate-papo. Mas responde aí, esses dois são semelhantes ou não? Não. Não. Por que não? Porque não, as letras não estão iguais. Aê, garoto! Muito bem. Exatamente isso, galera. Não são semelhantes. Por quê? Nesse monômio é o x que está elevado ao quadrado. E no de baixo é o y. Para estar certo, ou só o x estaria ao quadrado nos dois, ou só o y estaria ao quadrado nos dois, ou ainda, tudo ao quadrado. Entendeu? Então, esses dois não são semelhantes, vão ficar sem marcação. Tranquilo? Alguma dúvida? Agora é a hora, galera. Luiz, Eloá. Não, professor, nenhuma dúvida. Eu. Bom, então, vou tirar a tela aqui. Tranquilo. Bom, pessoal. Então, para a aula de hoje, nós fizemos a correção da segunda lista. A terceira aula, eu já gravei, já coloquei no YouTube, vou enviar para vocês, só que não hoje. Hoje nós não temos mais aula. Era só a primeira, né, com vocês. Vocês devem ter outras aulas agora. Então, vai ficar para segunda-feira, terceiro horário. Então, na segunda-feira, terceiro horário, eu vou passar para vocês o link da aula, da próxima explicação, juntamente com os exercícios que eu já fiz. Ok? Então, por enquanto, tenham um bom fim de semana. Aproveitem. Até segunda. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ah, professor. Professor. Sim?